A previsão do tempo para a corrida na Bélgica nessa semana não está conforme a Pirelli esperava. Comentários da Sauber sobre a evolução do carro com as atualizações. Muito otimismo para as próximas corridas. Hülkenberg prevê disputa por pontos na Bélgica. E Bortoleto demonstra otimismo na corrida em Spa. Mercedes fala um pouco sobre a sua dificuldade, problema constante no seu carro. De segunda a sexta-feira, no final do dia, tem as principais informações dos bastidores da Fórmula 1 para vocês. Faz parte do nosso quadro Notícias Relevantes. Hoje é dia 27, terça-feira, semana de corrida, e os bastidores já estão bem movimentados, e aqui você fica sabendo das principais notícias, sem rumor, sem especulação e sem achismo. Vamos lá? Deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos. Historicamente, quase sempre chove em Spa. Inclusive, em anos anteriores, a corrida aqui já foi até cancelada por causa da chuva. Gerou um transtorno, uma polêmica gigantesca e até processos para as pessoas que pagaram caríssimo pelo ingresso e não tiveram o show. E a chuva está ameaçando voltar e com muita força para este fim de semana. Vamos lá. A Pirelli não está nem um pouco feliz com a possibilidade forte de chuva para esse fim de semana. Neste ano, a Pirelli resolveu mudar um pouco os pneus. O médio vai ser o C3 e o macio vai ser o C4. Mas o duro, ao invés de ser o C2, vai ser o C1. Ou seja, explicando para vocês, C4 vai ser o macio, C3 o médio. E por padrão, normalmente eles seguem um conjunto de três. O duro deveria ser o C2. Então ficaria C2, C3 e C4. Mas para este ano, a Bélgica, como duro, vai colocar o C1. Então vai ser o C1, que é o mais duro de todos, um pneu muito ruim de aderência, mas dura bastante voltas. O médio vai ser o C3 e o macio o C4. Então, do duro para o médio vai ter uma diferença enorme de desempenho. Estamos falando de quase 1 segundo mais lento. É o pneu C1 comparado com o pneu C3 por volta em Spa, que é um circuito com mais de 7 km. Ou seja, a Pirelli quer colocar fogo no parquinho, colocar uma grande diferença entre os compostos mais usados na corrida e forçar as equipes a revisar as estratégias. Porém, essa manobra pode sair pelo ralo definitivamente, porque tem previsão de chuva. Ainda não é definitiva, mas tem. Vamos aguardar o aproximar dos dias para a confirmação desta previsão. E a Sauber vai para o GP da Bélgica no circuito do Spa-Francorchamps com muita confiança. Sauber, que é a equipe do nosso piloto brasileiro Bortoleto. Na corrida anterior em Silverstone, a Sauber conseguiu um pódio depois de vários anos sem conquistar um pódio. Detalhe, um pódio com o Hülkenberg ainda. Piloto que nunca conquistou um pódio na vida, com mais de 200 corridas completas. Tudo isso é resultado de uma sequência de atualizações que a Sauber fez, inclusive do assoalho, a peça mais importante no desempenho. E é ao assoalho que a Sauber destaca o motivo do bom desempenho a ponto de marcar pontos. E eles destacam que tudo isso não foi coincidência. O assoalho está tornando o carro muito mais fácil para pilotar durante a corrida, e este era o objetivo, destaca o grande engenheiro da Sauber. O objetivo era um assoalho que desse mais dirigibilidade, previsão, confiança para o piloto, sem adicionar mais downforce, mais pressão aerodinâmica, somente pela eficiência do design do projeto. E então o departamento de aerodinâmica apresentou um design que abriu caminho diferente para o desenvolvimento. Foi tão bom que muitos setores dentro da Sauber não esperavam um resultado tão significativo. E o mais interessante que ele destaca aqui é que um assoalho não é muito diferente do outro. Basicamente, o segundo assoalho tem um formato ligeiramente diferente do primeiro assoalho. Contudo, o terceiro assoalho, que é o atual que eles estão usando, tem uma curvatura um pouco específica, mas não são diferentes. Se trata do mesmo assoalho que está evoluindo. E isso é muito interessante acompanhar essa evolução da equipe durante a temporada, né, pessoal? Vale destacar que a Sauber evolui, mas todas as outras equipes também evoluem. Então, se a Sauber está pontuando, quer dizer que ela evoluiu muito mais que as outras que também estão evoluindo. A exemplo disso, veja a Alpine, que não traz atualizações significativas para seu carro e simplesmente passou a ser a pior equipe do grid. E o carro da Sauber está tão bom que o Hülkenberg diz que se a Sauber na Bélgica fazer a lição de casa, ele pode pontuar de novo. Mas ele ressalta que como é um fim de semana de corrida sprint, e corrida sprint quer dizer que só tem um treino livre, depois vem um evento fechado, que seria uma qualificação curta e uma corrida curta, isso é o evento sprint. Sprint quali e sprint race. E depois aí tem a qualificação oficial para a corrida oficial no domingo. E tudo vai ser transmitido na telemetria com muita exclusividade para vocês. E o Hülkenberg ressalta que por causa do formato
campeonato sprint, então vai ser tudo muito movimentado, uma correria. Contudo, a equipe evoluiu muito bem nos últimos meses, e a equipe precisa manter esse ritmo para as próximas corridas e também, principalmente, para ficar na frente dos principais concorrentes. Então, se a equipe fizer a lição de casa todos os dias, ele acredita que dá para brigar por pontos neste fim de semana. Só lembrando vocês, Sauber Stake Fórmula 1 é a sexta colocada com 41 pontos. Em sétimo vem a Racing Bulls, empatada com a Aston Martin, oitavo colocado com 36 pontos. Em nono vem a Haas com 29. Em décimo, a Alpine com 19. O Bortoleto também assumiu otimismo para o GP de Spa, pois ele também conhece a pista. Lembrando que o Bortoleto fez seus primeiros pontos neste ano numa pista que ele já conhecia, já tinha corrido pela Fórmula 2. Spa não é diferente, também tem corrida da categoria Fórmula 2 aqui. Então ele comenta que sempre adorou correr em Spa, durante a carreira e na base também. Ele está muito ansioso para ver como vai se sair desempenhando-se em um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Pois, ao longo das 2 últimas semanas, ele separou um bom tempo para descansar, mas também treinou bastante e se preparou para as próximas corridas no simulador. E a atmosfera da equipe está muito positiva nesse momento, o que dá mais motivação para ele. A equipe vai estar em um nível ainda mais alto nesse fim de semana de corrida, especialmente com esse desafio extra que é a corrida sprint. O que significa que todos terão menos tempo para treinar, apenas um treino livre que vamos transmitir ao vivo para vocês aqui na sexta-feira a partir das 7h30 da manhã. E ele finaliza dizendo que quer continuar aprendendo, evoluindo e terminar essa primeira rodada da temporada forte. Só tem mais 2 etapas, Bélgica e Hungria depois, hein, pessoal? Força Bortoleto, vamos lá, vocês acham que a Sauber pode pontuar de novo em Spa? Uma pista de altíssima velocidade. E o miolo da pista, setor 2, com curvas de alta velocidade. Favorece o carro da Sauber, hein? Vamos lá! Vamos com a Mercedes agora, pessoal, sempre focando para vocês que eu trago informações de fontes verificadas e além disso eu confirmo também as entrevistas publicadas aqui. E nessa entrevista o James Allison, um dos diretores técnicos da Mercedes, falou um pouco sobre o principal problema do carro da Mercedes. Ele classificou isso como um efeito ioiô, que separa uma boa vitória da Mercedes, uma boa atuação, para um fim de semana ruim. Que é exatamente o que aconteceu com a Mercedes nas últimas 3 corridas. Venceu de forma esplêndida no Canadá, depois, nas próximas etapas, deixou a desejar. Em Silverstone, por exemplo, além de ter errado na estratégia, não conseguiu um bom desempenho com o carro, mediante ao clima, que, historicamente, temperatura baixa favorece a Mercedes, mas de fato eles não conseguiram encontrar desempenho. E olha que a corrida era em casa, hein? Ele ressalta que não é preciso ser um grande especialista para perceber que este é um campeonato em que o que mais importa é quem consegue controlar melhor a temperatura dos pneus, e certamente não é a Mercedes. Olha que interessante, pessoal, faz tempo que eu venho falando para vocês, utilizando, é claro, sempre respaldo dos diretores técnicos, engenheiros e até mesmo de alguns pilotos, e não de jornalistas, ou seja, do paddock mesmo da Fórmula 1, dos bastidores da Fórmula 1, que o auge do desempenho nessa temporada está muito focado no controle e gerenciamento dos pneus, diferente de anos anteriores, que claro, além do pneu, tinha forte envolvimento também na aerodinâmica, no downforce propriamente dito. Mas nesse último ano desse regulamento, como o downforce, a aerodinâmica de todos os carros já estão bem definidas, tudo se recai aonde? Em quem consegue gerenciar melhor os pneus. E o diretor de engenharia comenta que tem alguns pontos que não existe um bom conhecimento, como o calor se distribui no pneu, na superfície, na banda de rodagem, na carcaça. Tudo isso pode ser medido, mas o difícil é entender como tudo muda quando o carro está em movimento ou derrapando, porque com a temperatura também mudam as propriedades químicas da borracha. Meus amigos, tem muita coisa envolvida em um desempenho de um carro de Fórmula 1. E por causa das regras, algumas regras, as equipes são impedidas de entender melhor os pneus. Mal podem testar os pneus direito. E a única forma de entender melhor o comportamento dos pneus de forma empírica é nos fins de semana de corrida. E existem 2 fatores que tornam isso muito mais difícil do que nos dias de antes. Um é o pré-aquecimento limitado dos pneus, o qual antigamente eles permitiam aquecer os pneus enquanto guardados até uma alta temperatura, mas isso consumia energia demais, e pelo fato da Fórmula 1 estar seguindo o caminho
ecologicamente correto, diminuíram essa capacidade de aquecimento dos pneus, coberto com as mantas, então as equipes colocam os pneus nos carros menos pré-aquecidos. E um outro ponto que dificulta o entendimento dos pneus é o famoso efeito solo, que exige muito mais os pneus nas curvas de alta velocidade. A carga térmica é muito maior do que no passado. E existe uma faixa na qual o pneu oferece o melhor desempenho. E se estiver na pista adequada, condições adequadas... Bom, pessoal, a entrevista é um pouco extensa, mas eu vou resumir para vocês aqui. Exemplificando, o carro da Mercedes consegue o seu desempenho máximo quando o pneu está entre a temperatura 85 e 87. É só um exemplo grosso para vocês aqui, ok? É uma faixa de temperatura muito pequena. Tem algumas equipes, alguns outros carros, que essa faixa é muito mais estendida. A McLaren, por exemplo, é de 80 a 90 graus. Repito, é um exemplo grosso, mas é só para vocês entenderem melhor isso aí. Então, o piloto, durante a corrida, tem que tentar deixar o pneu nessa temperatura, entre 85 e 87. Nas retas, o pneu esfria, vai para 80 graus. Nas curvas de média velocidade, ele vai esquentando para 85 graus. Nas curvas de alta velocidade, esquenta para 90 graus. Opa, mas dependendo como o piloto faz a curva de média e alta velocidade, ele consegue deixar o pneu na temperatura ideal. Mas tem curva que o pneu esquerdo esquenta mais que o direito e vice-versa. Então é muita coisa que os pilotos, engenheiros e acertos geométricos na suspensão têm que fazer. Por isso que, durante a corrida, além da equipe que fica ali nos boxes para fazer toda a troca e os engenheiros que ali também ficam, lá na fábrica tem 15, 20 pessoas com supercomputadores e telemetria calculando tudo isso para passar informação para quem está no box para passar para o piloto. É uma matemática absurda, mas é muito legal acompanhar como cada equipe lidar com isso de forma diferente. Por isso que o carro da Mercedes vai bem em pistas com a temperatura mais baixa, Canadá, por exemplo, e vai muito mal quando a temperatura está muito alta. E a McLaren é o inverso. Temperatura muito alta, ela vai muito bem. E quando a temperatura está baixa, ela vai mal. Porém, em Silverstone, no clima muito variável, a McLaren também mandou bem. Uma grande evolução. E isso é o legal da Fórmula 1. E de segunda a sexta-feira você acompanha as principais informações aqui na telemetria. E nesse fim de semana tem corrida e estaremos aqui ao vivo. Te espero!